boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Mais um Cabanos Connect aqui na Cabanos TV. Queria agradecer a todos vocês, ao nosso Deus que nos permite estar aqui mais uma vez, meu parceiro Laionês Salomão, toda a nossa equipe, as Laíses, o Natan, que ajudam de alguma maneira a esse projeto continuar dia após dia. Queria até fazer um adendo aqui antes da gente começar. Às vezes as pessoas ficam se perguntando o porquê de algumas coisas, né? Mas você que está fazendo alguma coisa, o recado é: não pare, não deixe nada te desmotivar, continue fazendo, que quem estiver fazendo coisa certa sempre vai dar certo. Pode acontecer várias coisas no caminho, dias ruins e dias bons, mas quando você está fazendo um negócio legal, uma coisa boa, como a gente faz aqui dia após dia, com vários programas, dedicação, para a gente poder criar um conteúdo de qualidade, que esse meio de conteúdo hoje em dia está tão banalizado e a gente às vezes fica se perguntando se a gente está no caminho certo. E a gente está, porque a gente está criando conteúdo que vai trazer conhecimento e vai enriquecer mentalmente a inteligência e o conhecimento de alguém, não é isso? Mas eu estou aqui com ele hoje, Ed Correia. Prazer receber você aqui, Ed. Mais de 15 a 20 anos de profissional já, cara que já está em Barcarena há pouco tempo, né? Mas não veio de Belém à toa para cá, né? Alguma coisa transformou aí você para que você pudesse ter essa escolha de poder vir aqui, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado por estar aqui, né, nesse programa. E estou aqui há mais de 7 meses, há pouco tempo mesmo, mas já trabalhei aqui na Vila dos Cabanos lá em 2010. Sim. E no mesmo cargo, só que com uma outra pegada, uma outra mentalidade, um outro momento. Então, eu falo que hoje estou bem mais preparado, obviamente, do que há 12, 13 anos atrás, porque eu não tinha toda essa maturidade, essa experiência que eu adquiri depois que eu saí e voltei agora no mês de outubro do ano passado. O Ed, para quem não sabe, ele é profissional de educação física, está assumindo aí também a coordenação de esportes ali no Cabana Clube e tem feito um trabalho aí já longevo de vários atendimentos, né, na questão de profissionais aí de personal, de coordenação e também com dicas muito legais. Para quem não sabe, depois a gente vai deixar o Instagram dele, vai estar, né, na descrição desse vídeo. Pensa num negócio legal que é o que esse cara faz. E não é fácil. A gente estava conversando aqui de criar conteúdo. Tem o conteúdo que engaja, o que não engaja, e o que parece que é uma besteirinha, vai lá dar 1 milhão de visualizações, e um negócio que passa horas lá produzindo e tudo. Editando. Às vezes não entrega o que a gente quer, né? Parece que o mundo virou do avesso, né, Ed? Exatamente. Quanto mais energia que a gente coloca no vídeo, menos ele entrega. Quando a gente relaxa, vou fazer por fazer. Faz qualquer coisa lá. Aí ele vai entregando, vai entender. Mas é um trabalho que eu gosto. Há muitos anos eu faço esse tipo de trabalho, de dar dicas. Assim, eu sempre tive essa consciência de que as redes sociais ele pode ser uma ferramenta de informação, de comunicação. Então, sempre utilizei não só para o meu lado pessoal, mas também para gerar essa informação do movimento, do exercício físico como remédio mesmo, como tratamento, como prevenção. Então, desde 2016, 2014, eu já venho feito esse tipo de conteúdo e agora, acho que há uns 3 anos atrás, eu comecei a profissionalizar mais, a buscar também um conhecimento maior em marketing, em comunicação, em branding. Então, isso aí foi agregando ainda mais no meu trabalho nas redes sociais. Com certeza. E vamos falar agora, Ed, vamos falar da tríade da longevidade. O que é isso, né? Muitas pessoas ainda não têm o entendimento. A gente sabe que pós-pandemia isso mudou radicalmente. A gente vê junto lá na academia, né? Quando a gente está lá, movimentação constante, gente de todas as idades, todos os pesos, todos os corpos, gente que você não vê mais aquele nicho que antes era, né? Nossa, eu vou para academia, só tem corpo escultural. Não é mais assim. É gente buscando
saúde de diversas formas. E a gente pode começar falando da base de tudo. Eu sou um ex-obeso, até pode, não tem foto minha aí pública, mas eu pesava 120 quilos e comia iFood todo dia, lá em Belém. Sim. Uma vez levantei da minha cama, tinha um buraco na cama, falei, meu Deus do céu, acho que não tá dando mais, né? Tá muito pesado já. Fiz Ozempic, fui um dos primeiros, foi um estudo de caso, na verdade, de um médico amigo meu, que falou, cara, tá um remédio novo aí na área, bora fazer? Bora testar. Bora testar, testamos com uma nutrólogos top lá de Belém, tudo. Consegui baixar para 86 quilos hoje. Então, Caramba. mais de 30 e poucos quilos sem cirurgia. E no começo, eu não entendia por que a minha personal da época, até um abraço para ela, maravilhosa, que me ajudou, não deixava eu fazer academia. Porque eu estava num sedentarismo absoluto. Extremo. Aquele cara de jogar pelada de futebol uma vez na semana. Uhum. E ela falou, não, nós precisamos fortalecer o core. O que é fortalecer o core e como que trabalha isso nessa questão das pessoas que estão sedentárias e elas precisam sair disso, começar a fazer alguma coisa e já não pode entrar de cara logo num esporte, né, de que é muito arriscado, né? Sim, sim. O que a gente tem que entender, na verdade, o que é o core, né? Uhum. O core é um conjunto de músculos que nos sustenta, dá sustentação do nosso corpo. Então ele é formado pelos músculos abdominais, pelos músculos paravertebrais que ficam atrás da nossa coluna lombar, pelos músculos do glúteo, do assoalho pélvico e do diafragma. O diafragma a gente acha que é só um órgão normal, não, mas ele é o músculo da respiração. E ele faz parte do core. Então o core, ele é o nosso centro de força. É de onde sai a nossa força para tudo. Os nossos membros, pernas e braços, eles têm força original do core. Então quando o core está fraco, ele vai compensar em algum outro movimento, alguma outra parte do seu corpo. Então você começa a sentir dor na lombar, você começa a sentir dor no quadril, o assoalho pélvico fica fraco. Em grande parte das mulheres, elas apresentam o quadro de incontinência urinária. E a gente já percebe também esse mesmo quadro de incontinência urinária nos homens. Uhum. Então, para qualquer modalidade esportiva, quando você começa a fazer atividade física, musculação, para qualquer objetivo, o teu foco principal tem que ser o fortalecimento do core. Se a gente não tiver esse músculo, essa caixa de força forte, com estabilidade, o nosso corpo vai sentir, vai refletir em dores, em possíveis lesões. Uhum. Então aí é muito importante. O que a sua personal fez foi o trabalho correto, de trabalhar primeiro a caixa de força, o centro de força, para depois trabalhar os membros. Porque se você for fazer o inverso, o risco de lesão também é muito grande, né? E o core é importante também para as atividades do dia a dia, né? Sim, porque as pessoas às vezes nem ligam, né? Na verdade, a gente não tem esse nível de consciência, né? Assim, de entendimento. Para que serve o core? A gente pensa que é para afinar a cintura somente. Vai acontecer. Isso é uma consequência. A estética é uma consequência de quando você faz exercícios físicos. Mas o principal ponto não é a estética. Como falei, ela é a consequência, mas é você ter estabilidade. Então você vai amarrar o sapato, você está usando o core. Você vai pegar uma coisa lá em cima do armário, você está usando o core. Você vai jogar um tênis, um beach tênis, você está usando o core. A todo instante, todo momento, você sentado, está usando o core para te sustentar. Então ele não é só durante o exercício físico. E no dia a dia, nas atividades diárias, a gente está utilizando ele. A gente vê também que tem muita dificuldade das pessoas entenderem a questão da mobilidade versus a flexibilidade, né? Às vezes o cara olha lá, tá no alongamento, consegue tocar a pontinha do pé tranquilo, o braço chega na canela. E a gente vê que isso tem gerado impactos nessas atividades também do dia a dia. Como educador e você conhecedor da área, você pode instruir as pessoas nesse sentido? O alongamento é importante, ele vai trazer essa flexibilidade para a execução das tarefas diárias? Como sim, completamente. A diferença básica entre
ter mobilidade, ter flexibilidade é justamente na amplitude do movimento. Você pode ser uma pessoa flexível e não ter mobilidade. Assim como você tem mobilidade e não é uma pessoa tão flexível. Porque a gente pensa que a flexibilidade está só nos músculos. Quer dizer, ela está só nos músculos, mas a mobilidade, ela vem das articulações. Se a articulação precisa ter estabilidade e amplitude do movimento para ser direcionado no movimento correto. Então, quando você faz um exercício físico e não trabalha a mobilidade, a tendência é ter o músculo ir encurtando, travando, que a gente chama no conhecimento empírico, a travamento da articulação. Então você acaba não tendo tanta flexibilidade no movimento, um movimento mais leve, mais suave, sem tanta pressão na articulação. Então é muito importante você ter as duas trabalhando juntos e incluídas no teu treinamento, principalmente para quem é esportista. O esporte hoje, a gente está tendo vários esportes em altas agora, como a corrida de rua, como o beach tênis, que é um esporte que cresceu já, não está crescendo, está consolidado mesmo no cenário esportivo, o tênis de quadra. Quando você faz só a modalidade, aquilo ali é a tendência de você gerar um certo desconforto. Se você não trabalha a mobilidade, se você não trabalha o fortalecimento do core, se você não trabalha o alongamento. Então isso vai te gerar desconforto articular e até possíveis lesões, como a tendinite, como a bursite. É muito comum ver esportistas com tendinite no ombro, com lesões no ombro, porque trabalha força, muito movimento, movimentos repetitivos. E se você não tem a musculatura ali alongada, relaxada, a tendência é ele travar mais ainda, gerando aquela tendinite que pode gerar lesão. Então é importante você sempre fazer associação. Então eu vou praticar um esporte, seja ele de alto rendimento, seja ele só um esporte por hobby, eu tenho que estar trabalhando a mobilidade, tenho que estar trabalhando o core para evitar lesão. A gente faz a prevenção das lesões, não a recuperação. Então, para você, a gente precisa ter esse entendimento para que o esporte, que o movimento, ele é um remédio de prevenção. Então, a gente não tem que procurar essas modalidades só quando a lesão já está instalada. A gente tem que entender que a gente, para evitar isso, precisa se movimentar. A gente vê que também nessas dinâmicas, aí do esporte a gente vai entrar depois para falar especificamente do esporte, né? Mas essas dinâmicas de fortalecimento de core, flexibilidade, muitas pessoas na correria do dia a dia, elas vão deixando para depois, né? Não, eu vou na academia hoje à noite. Vem aí chega às 6 da tarde, chega em casa, bate. Não, eu vou de manhã, que aí eu acho que eu consigo. Vou pôr o despertador para 5 da manhã, vou lá às 5 horas. Tá, tem a galera das 5 que já tá lá. E é cheio. 1000 graus. Mas você, como educador nessa área, como que você avalia hoje, aqui, principalmente na nossa região, que tem um trabalho basicamente voltado para a indústria e áreas portuárias, que é um trabalho mais pesado de quem está lá na ponta? Certo. Como que isso impacta na vida deles, a falta do exercício, do movimento, desse alongamento, se a pessoa tem as ginásticas laborais hoje, né, que muitas empresas adotam, se isso tem impacto mesmo ou não a médio e longo prazo? Aí? Sim. A gente está percebendo também um crescimento muito grande do cuidado das empresas em responsabilidade social dos funcionários, em promover exercícios físicos dentro das empresas, em estimular que eles vão à academia. A gente tem hoje parcerias com várias empresas que promovem esse tipo de exercício, porque já perceberam que se você não tiver músculos desenvolvidos, é muito grande o risco de afastamento. Então, o maior risco de afastamento hoje das empresas é por causa de dor na lombar. E por que você tem dor na lombar? Porque você não tem glúteos fortes, porque tá com o core bem enfraquecido e compensa na coluna.
Então, a gente consegue já perceber o cuidado, esse cuidado extremo de incentivar. Mas ainda assim falta a conscientização do funcionário em fazer. A gente tem sempre outras prioridades e acaba deixando o exercício físico, isso é modinha, é uma pressão da sociedade, como falo. Então, não me interessa. Eu faço futebol toda quinta-feira, então já conta como exercício físico. E, na verdade, não. Você se movimentar uma vez na semana não configura que você não seja uma pessoa sedentária. Então, você tem que se movimentar, no mínimo, 3 vezes na semana. No mínimo, 1 hora por dia. Se você conseguir fazer pelo menos isso, você já está movimentando o corpo e deixando ele preparado para as atividades. E aí isso vai refletir na produtividade, na tua produtividade. Uma pessoa que faz exercícios físicos, ele consegue ter mais foco, mais disciplina, ele consegue ter menos dores articulares, menos dores na lombar, nos ombros, nas articulações. Isso vai refletir no teu processo de produção dentro das empresas. Então, é importante a gente ter essa conscientização de que eu preciso me movimentar não pelo fator estético, mas pelo meu fator social, pelo fator também da vida, da produção dos exercícios. E aí, quando você consegue entrar nessa conscientização, você para de ver a musculação, por exemplo, que é um dos exercícios mais criticados. Assim, é muito chato fazer musculação, é muito monótono. De fato é. No início é muito chato, porque você está criando uma resistência ali do teu corpo que está acostumado a ficar parado. Então, o nosso cérebro, ele não quer que você se movimente. Ele quer que você fique sempre na zona de conforto, todo o tempo sem gastar energia. Então, quanto mais energia você gasta, mais ele vai trabalhar, então ele não quer. E para te proteger, ele te manda comando assim, para que tu vai? Fica aí parado, fica quieto. E a gente tem que primeiro trabalhar a mente para conscientizar ela de que eu preciso me movimentar e depois eu vou sentir o prazer que é ter a musculação em dia. E aí, a gente tem também, apesar desses incentivos, apesar de você ter uma alta no acréscimo de exercícios físicos nas nossas vidas, a gente ainda percebe que a sarcopenia é uma epidemia silenciosa. O que é a sarcopenia? É a perda de massa muscular pela falta de movimento. Então, a gente não envelhece por causa da idade. A gente envelhece por falta de músculos, por falta de movimento. Então, quanto menos músculos eu tenho, mais chance de eu ter os riscos de hipertensão, diabetes, colesterol alto. Quando a gente faz exercícios físicos, principalmente os exercícios de força, a gente libera o hormônio miocina, que ele faz a regulação disso tudo, dos açúcares no sangue, da pressão. Então a gente tem uma farmácia dentro de nós, a gente só precisa se movimentar para poder acionar essa farmácia. E aí por isso que a gente precisa entender sobre essa importância de se movimentar. Esses cargos que geram muita força física e as pessoas fazem continuamente ali, vão pegar um operador de fábrica que temperatura alta, esforço físico elevado, substitui o exercício ou não? Ou é importante também ele ter, alguma maneira, a musculação alinhada a essa execução dele de força no dia a dia? Não. A gente precisa ter a associação, sim. É como se fosse... A musculação ela tem que estar presente em todas as atividades que você fizer. Tudo que você for fazer repetidamente pode gerar uma lesão se você não tiver o cuidado de fortalecer a musculatura. E os funcionários de trabalho bem mais intenso, de força mesmo, também. Porque se você não tiver um core forte e vai fazer uma força na hora lá, ele está totalmente instável. Então ele vai compensar na coluna, no quadril, no joelho. Então o risco de lesão para quem faz força é muito grande. Não vai substituir. Tem que fortalecer especificamente, tem que fazer um fortalecimento de core, fazer um fortalecimento de glúteo, que a gente também é um músculo importantíssimo para tudo que a gente faz, que é a nossa locomoção. Quanto menos força no músculo,
menos tonicidade, mais instabilidade no joelho. Então é comum a gente ter muitos operários, muitos trabalhadores com lesão no joelho, lesão no quadril, lesão na lombar, por causa da musculatura de glúteo fraca. E naquele momento que ele está fazendo a força, ele não está fazendo fortalecimento, ele está fazendo força, mas não é fortalecimento específico, que aí você vai ter dentro da musculação. Esse trabalho direcionado para você evitar a lesão. Aí fica top, né? Ed, para você que tem muita fome, às vezes, você precisa se alimentar bem, né? Certo. E a Pizzaria e Restaurante Lisboa tem um buffet de altíssima qualidade, de segunda a segunda, todo dia. Aquele salmãozinho que você gosta, grelhado, Perfeito. molhinho de maracujá, variedades de saladas e também o rodízio de pizza todas as terças-feiras. Acompanhe neste comercial aí tudo que a Pizzaria e Restaurante Lisboa tem. Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. Voltando aqui, você acompanhou aí mais um parceiro nosso. Você quer ser um parceiro da Cabanos TV? Neste vídeo aqui, você pode clicar ali embaixo, tem todas as nossas redes sociais, nosso e-mail. É muito fácil, através de um clique. Clica lá, entre em contato, cabanostv.barcarena@gmail.com ou através das nossas redes sociais, @cabanostv, você pode entrar em contato. Mas, Ed, Vamos lá. vamos falar agora dos esportes. Você mencionou aí os esportes, muita gente fazendo esporte, porque às vezes não gosta de academia, né? Que academia o que é? É o mais acessível exercício hoje em dia. Sim. Milhares de academias, preço acessível. E paralelamente a isso, muita gente que não gosta. Né? Vai, faz o teste, não gostei, mas eu preciso me movimentar de alguma maneira. Certo. Então, eu tenho as escolinhas de futebol para criançada, eu tenho as aulas de beach tênis e as arenas hoje. Até mandar um abraço pro Fabrício, maravilhoso, e pro meu amigo Ken Matsuda, que estão aí levando, carregando o esporte aqui na nossa cidade. Professor Pantera ali no tênis também, quase 90 alunos de tênis, é muita gente, muita criança, gente. mulher, homem, adulto, muita gente fazendo, mas às vezes a gente não sabe que precisa ter a preparação para se fazer um esporte. Certo. Como que funciona isso? Eu posso chegar diretamente na quadra, qualquer uma que ela seja, e me jogar lá e achar que vai dar tudo certo, fazer o futebolzinho, a peladinha lá de 2, 3 vezes na semana, o futsal, o basquete, o vôlei, os esportes de quadra, como que é isso? Eu fiz até um vídeo recentemente de um vídeo meio de humor, de que eu tô sentindo muita dor no meu joelho, não sei por quê, porque eu faço corrida, mas só que o alongamento dele é só puxar a perna para trás e sair Mais nada, correndo. vai correr. Hoje a gente está tendo uma alta bem evidente dos praticantes dessas modalidades esportivas, como corrida, o tênis, o beach tênis. Então tem muita gente praticando, isso é muito legal. Só que tem muita gente praticando e quando começa a praticar se vicia, que é viciante. Comecei a jogar beach tênis há 2 dias, já foi segundo jogo ontem.
Aí você fala, caramba, é legal isso aqui, né? Já quer ir hoje de novo. Já quero competir. Aí o que acontece na maioria das vezes? A pessoa que vai, que gosta, que se vicia, foca só no exercício, só no esporte. É legal, é importante, mas, de novo, a gente vai voltar para aquela premissa lá, que a gente precisa fazer um trabalho de fortalecimento específico para o core, fazer um trabalho de mobilidade das articulações, principalmente quadril, punho, cotovelo, que é das articulações que mais lesiona tenista, que a gente tem até uma síndrome do cotovelo de tenista. Isso, tennis elbow. Exatamente. Mas por quê? Porque como o core está fraco, eu estou colocando compensação no meu cotovelo. Então imagina só a força que você faz, é muita força que você está colocando ali no braço de alavanca, que está aqui no teu corpo. E aí esse corpo, se ele estiver instável, ele vai compensar no cotovelo. Então por isso que muita gente se lesiona nessa região. Mas porque não faz um trabalho específico. Mesmo que você não seja um atleta de alta performance, seja só um atleta por hobby, por saúde, eu quero aprender um esporte novo. Perfeito. Mas você não pode só chegar lá e fazer um movimento, só chegar lá e começar o jogo. Tem que fazer um trabalho antes de preparação ou um trabalho paralelo, isso, um trabalho concorrente de preparação específica. A gente vê... Aqui não percebo tanto, mas quando trabalhava em Belém a gente via muitos atletas treinando e os treinos deles são diferentes. Aqueles que treinam doido é esse de fazer movimento e de rotação, porque são os movimentos que ele utiliza na modalidade que ele está treinando. Então é importantíssimo você incluir, ter essa consciência de que o core é o que te dá força para qualquer coisa. Então quando você fortalece mesmo ele, o teu desempenho vai melhorar. Então só vai trazer benefícios, não é uma modinha. Mobilidade não é modinha. É essencial, é fundamental para você melhorar a performance no esporte. Seja de alto rendimento, seja só por hobby. O atleta amador, inteligente aí no caso que a gente pode colocar, que é o que busca esse preparo, né? Não ser aquele jogador de fim de semana que a gente tem a falsa impressão que está bem. E aí tem muitos casos de gente que até infarta, né, no campo, que não está habituado, principalmente em futebol, né, pelada, que o tempo todo um esforço físico de sprint e tal. Mas o que você, como profissional, pode sugerir para esses atletas que querem sair somente dos esportes de quadra, diversos, todos, e fazer esse alinhamento correto e seguro para ter esse suporte do core hoje para ele poder executar, né, os esportes que ele ama sem lesões ou com o mínimo de lesão possível, Ed? Como que você sugere hoje em dia que você tem visto e quais exercícios? Assim, a gente vê que tem os exercícios, né, que as pessoas conseguem executar ou na academia para ser o mesmo que ele faz em quadra, geralmente você vê que é um treinamento diferente. Tanto é que quando eu que gosto de tênis, vejo muitos vídeos de tênis, praticamente nenhum tenista usa, pouquíssimo usam as máquinas, né? Os aparelhos, eles fazem muito exercício com peso de bola, agachamento. Com salto, com arremesso. Quais exercícios assim que você pode sugerir para quem ainda não faz, de alinhar o esporte de hobby, de paixão, com o fortalecimento do core, e até mesmo com exercícios, se ele não quiser ir para academia, dá para fazer dá para fazer um exercício em casa, né? Isso daí é muito legal, porque a mobilidade é muito democrática, né? A musculação não, a gente precisa sair de casa para ir para uma academia, para fazer um exercício. Então esse trajeto aí é cansativo para muita gente, é desgastante. Então, mas o exercício de core e mobilidade você consegue fazer em casa, deitado mesmo na cama ou no chão, você consegue atender. Por exemplo, a prancha é um exercício que todo mundo conhece, que todo mundo sabe,
e que dá para incluir para qualquer modalidade. O que você precisa saber é estabilidade, ter estabilidade. Quando você consegue treinar a sua estabilização, você consegue melhorar o seu desempenho. Então, esses exercícios mais simples, como prancha, canoinha, exercícios de prancha lateral, são exercícios fundamentais, básicos, que todo mundo tem acesso, todo mundo conhece, que você consegue fazer sozinho. Sim. E aí, quando você quer se especializar, aí você precisa de uma orientação de um profissional para ter uma periodização, porque não é todo exercício que vai ser bom para você, nem para mim. Nós somos praticamente da mesma idade, da mesma faixa etária, mas o que vai servir para mim nem sempre vai servir para você. Então Sim. Tem que ser uma periodização, uma estratégia organizada para as suas limitações, para o seu objetivo, para as suas metas. E aí quando você traça isso, quando você faz essa estratégia junto com o profissional, aí o desempenho vai melhorando e você vai conseguir periodizar o teu treinamento e avançar conforme o seu desempenho. Então você pode fazer exercícios em casa, pode fazer exercícios com o próprio peso corporal, de estabilização, para trabalhar equilíbrio, usando exercícios bem simples que a gente já conhece desde a nossa educação física lá de 1900 e bolinha. Que são praticamente o treino funcional hoje em dia, que Sim. a pessoa consegue fazer o peso do corpo, né? A gente acha que a gente tem uma visão do funcional, aquele exercício parecido com CrossFit. Sim. Mas, na verdade, o treinamento funcional é para a tua funcionalidade, para o teu objetivo. Então, por exemplo, um idoso, sentar e levantar de uma cadeira já é um exercício funcional, porque é um exercício que ele vai utilizar no dia a dia, que ele estava com dificuldade. Então, se eu fizer um movimento de sentar e levantar e ir progredindo e percebendo uma melhora nele, ele já está fazendo um treino funcional. Então, a tua modalidade é o tênis. Se eu fosse montar um treinamento para você específico para a sua modalidade, eu teria que colocar exercícios específicos para a tua modalidade, que é o tênis. Então, exercícios de mobilidade dos ombros, exercícios de fortalecimento com elástico, com fita elástica, para fortalecer o manguito rotator, que é um conjunto de músculos que fica lá internamente do ombro, que é responsável pela essa movimentação, pela essa arrancada, por dar essa força. E aí isso vai fazer você se prevenir. Quanto mais tonicidade esse manguito tiver, mais força você vai ter e mais força você vai gerar na hora do seu arremesso. E aí vai desenvolver uma estabilidade, um fortalecimento que vai te ajudar no teu processo de evolução no teu esporte. O que, no caso, talvez de uma máquina de musculação, você não conseguiria ter essa mesma mobilidade e força consegue específica. Superficialmente. Sim. A máquina de musculação é para fortalecer peitoral, ombros, tríceps, são músculos superficiais. Só que a gente tem musculatura mais profunda. Por exemplo, no nosso abdômen, a gente acha que o abdômen é só o abdômen reto. Esse aqui, mais aparente, que está o gomíneo. Só que o abdômen reto também é formado pelos músculos profundos, que é o transverso e o oblíquo. São músculos lá por baixo desse abdômen reto. Quando eles estão fracos, ele acaba folgando a musculatura do abdômen. Então, na maioria das vezes, a gente está com a projeção do abdômen para frente, não é por causa de gordura. Nem sempre aquela barriga mais protuberante, aquela evidente, é gordura. É por causa que essa musculatura que é igual uma cinta, ele está fraco. Quando você começa a fortalecer, que aí você fortalece com exercícios de core, de estabilização, de propriocepção, você fortalece, aumenta a tonicidade, ele automaticamente vai te afinando, ele vai te dando uma sustentação maior. Aquela cinta modeladora que a gente tem na fisioterapia, a gente tem internamente, é a nossa cinta natural. Só que a gente não liga para ela. A gente também, na verdade, nem sabia que isso existia. Então, você não sabendo, você acaba deixando para lá. Você fazendo um trabalho de core, de estabilização, de propriocepção,
ela fortalece, vai tonificando, e aí a tua postura melhora, a tua coluna fica mais forte e até aquele volume abdominal que você tinha antes acaba voltando para o lugar, porque não era gordura, era má postura, era musculatura fraca. Sim. Então você associa isso para as tuas modalidades também. Nesse dia a dia de profissão que você passa todos os dias aí, já de várias experiências diferentes, quais os principais erros, assim, os mais comuns que as pessoas cometem, você vê até hoje? Logicamente, a gente viu que melhorou muito o atendimento dos personagens, que antes as pessoas iam na academia, né? A galera tava lá, aleatória. Hoje não, você vê que, pelo menos no Cabana, ali onde a gente tá, eu percebo que a preocupação deles é bem grande em corrigir as execuções, né? Tá ali olhando quem tá fazendo errado, controle de carga. O que você vê assim dos principais erros que as pessoas cometem no dia a dia fazendo os exercícios? A principal queixa que eu vejo assim é quando você está com dor, você para de fazer movimento, você entra em repouso. Repouso não vai melhorar a tua dor, principalmente dor na lombar. É muito comum uma pessoa entrar em crise e parar completamente de fazer o movimento. Obviamente que o extremo, também o inverso, é prejudicial. Mas o repouso em si, para quem está com dor, não é a melhor opção. A melhor opção é você fazer movimento adaptado, que vai aumentar a lubrificação dessa musculatura, dessa articulação. Então, o repouso é o principal erro de quem está começando a sentir dor. O segundo é tomar remédio, é você só ir para o remédio. O remédio ele vai te dar uma solução para aquele momento, ele vai solucionar um sintoma, mas a causa não está solucionada. E como é que eu vou solucionar? Primeiro eu tenho que entender por que eu estou sentindo dor, da onde que vem essa dor. E aí eu vou atacar exatamente no ponto. Por exemplo, corredores, jogadores de futebol, jogadores de tênis também tem muitas dores no joelho. E aí a gente vê muito alongamento para esse joelho. Massagem, fazendo massagem. Ok, melhora muito naquele momento. Mas a causa não está ainda resolvida. Na maioria das vezes, essas dores no joelho é por causa da musculatura de glúteo fraco. Então eu preciso fazer exercícios para fortalecer glúteo, independente se você gosta ou não, se você acha que isso é coisa só para mulher ou não. E não, pô. A gente precisa treinar glúteo para melhorar o desempenho em qualquer esporte que você tiver, principalmente para quem corre, principalmente para quem se desloca muito na quadra. Você faz o tênis de quadra, é muito arranque, é muita variação de espaço. Sim. Então se você não tiver o glúteo forte, você acaba fazendo uma aterrissagem diferente, aí pode torcer o joelho. E aí você vai alongar especificamente o joelho. Não, você tem que fortalecer o glúteo, tem que trabalhar o alongamento dele, tirar o encurtamento. Quanto mais idade a gente tiver, vai avançando e não movimenta, aquela musculatura vai se atrofiando, vai ficando com menos tonicidade, com menos elasticidade, com menos força. E vai prejudicando uma série de coisas no seu corpo, no nosso organismo. Então, os maiores erros é esse. Estar com dor, entrar em repouso ou atacar só em remédio e não fazer um trabalho específico para aquela articulação, para aquele momento ali que está sentindo dor. Então, para quem está com dor aí, você não pare. Não para. Eu tinha essa falsa impressão também. Estou com dorzinha aqui... Claro, não vou na academia hoje. Não, vai, diminui a carga, faz o exercício, faz o fortalecimento. Exatamente. Você tocou num ponto importante, porque o extremo também é muito preocupante. No calor da emoção, estou com dor, mas não estou nem aí, vou fazer assim mesmo. Então acaba forçando mais. Naquele momento ali, o teu sangue, a temperatura vai aumentando, a frequência cardíaca também vai aumentando e automaticamente aquela dor, ela vai parar naquele momento. Sim. Você acaba treinando com dor e aí não está resolvendo. Quando você para de treinar, que o sangue esfria, que a frequência se estabiliza, a dor volta 2 vezes maior. Então,
você precisa também se perceber, entender por que eu estou sentindo aquela dor e colocar um limite. Eu estou sentindo dor, mas eu vou fazer um trabalho mais tranquilo, mais leve, com menos carga, sem parar e também sem o extremo de intensidade. Os dois precisam ser equilibrados. Quando você entra nesse estado de equilíbrio aí você melhora muito o teu desempenho. Vai para cima, né? A gente vai chamar agora a Soft Home Ambientes Planejados, tem os melhores ambientes para você, inclusive esse estúdio maravilhoso aqui, que foi planejado e moldado toda pela Soft Home. Acompanhe a seguir o que a Soft Home tem para você. Todo espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. Ed Corrêa aqui comigo, profissional de educação física, um dos melhores do mercado, especialista em corrida, especialista em dicas de saúde, principalmente para você que tem dor de coluna, você que tem problema de coluna, lombar, vá no Instagram do Ed e veja lá os vídeos para você fazer dentro de casa. É muito, só não faz quem não quer, viu? Você que gosta de se estralar todinho, assista e depois vocês me falam se foi boa a dica ou não. Mas Ed, você morava em Belém até então. Isso. Está aqui desde outubro, retornando, né? Já veio uma parte. Assumindo agora uma nova fase da sua vida, coordenação de esportes do Cabana. A gente sabe que o clube passou por muitas mudanças recentes, mudanças trazendo muitas melhorias, profissionalismo, benfeitorias de estrutura e o investimento está sendo feito, academia nova, quadras já planejadas, até parque aquático, não posso nem falar, mas vou falar, até parque aquático vai ter tudo ali. Como que foi aceitar esse convite e te tirar da capital? Porque tirar uma pessoa hoje da capital não é fácil no nosso estado, né? Uhum. Muita gente fica assim, pô, Barcarena. Como que foi? Eu confesso que eu também tive esse mesmo sentimento, sabe? Eu vou voltar, vou regredir, mas ao mesmo tempo eu também estava saindo da minha zona de conforto, estava muito confortável em Belém. Eu trabalhava lá somente como personal, não tinha vínculo nenhum à empresa. E aí, quando o Matson me ligou com essa proposta aí de fazer o processo seletivo para cá, porque eu ainda passei por um processo seletivo. Sim. Eu não vim logo de casa, vem porque a vaga é tua. Não, passei por uma etapa. Aí falei, eu vou me desafiar. Até porque eu queria mesmo trabalhar mais o meu lado gestor, esse meu lado de liderança. Eu sempre tive a liderança, mas as minhas lideranças com alunas. Então eu comandava lá, eu trabalhava também com match pilates, com aulas coletivas. Então eu conseguia coordenar as alunas. Mas é muito diferente de você coordenar outros profissionais, outros professores também que têm a mesma formação que eu. E achei o desafio no início, assim, cara, será que eu vou dar conta daquilo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por não me sentir mesmo suficiente para aquele cargo. Mas aí depois o Matos mesmo me ajuda muito, o Renan, que é o meu outro coordenador também, a gente trabalha junto, a gente trabalha numa equipe muito boa, então nós três, nós conseguimos unir as nossas experiências, as nossas vivências no clube e desenvolver um trabalho muito importante,
tanto para a área social, quanto para a área de saúde, até a liderança também com os nossos professores, com nossos estagiários. A gente tem hoje um programa de estágio que é para desenvolver os profissionais, os melhores profissionais, que quem sabe lá no futuro, lá na frente, a gente não possa aproveitar esse estagiário e colocar no nosso quadro também. Então, esse desafio foi grande, mas está sendo muito prazeroso também. Como que está sendo essa questão da coordenação em si? Uma função nova que você ainda não tinha executado. Quais os principais desafios logo de cara, assim, quando você chegou? Porque a gente já vê mudanças, Certo. Isso é evidente. Sim. Não é bajulação nem nada aqui, é o respeito pelo trabalho que vocês já estão fazendo, é nítido para mim, que frequento o clube já desde que eu cheguei aqui. Como que são esses principais desafios atualmente que você já enxerga que já está tomando conta ali? Perfeito. Assim, o grande desafio mesmo é colocar uma mentalidade nova, assim, de trazer algo novo. Por exemplo, eu já fazia os exercícios, os trabalhos que eu faço hoje, mas aqui eu percebo que algumas coisas eu não tinha. Então, como é que eu vou ganhar confiança dos alunos, ganhar confiança dos professores para pegar essa minha ideia, assumir essa minha ideia junto comigo e botar em prática? Então, eu me sentia desafiado. Será que a galera vai gostar? Será que isso daí vai dar certo? Aí, olha, eu vou com a cara e a coragem e vou fazer. E foi acontecendo, os professores foram também se unindo junto comigo. O desafio mesmo é colocar novas modalidades, atender todo o público que a gente já tem ali, pegar o que já funcionava bem e a trabalhar em cima dele, colocando mais modalidades, colocando mais esporte, colocando mais eventos. Movimentar o clube através dos eventos também é muito importante. Então, praticamente hoje, todo fim de semana tem um evento, seja nosso, seja de outras empresas que vão lá fazer os seus exercícios, os seus eventos esportivos. Então, esse desafio aí foi grande, mas está sendo prazeroso desenvolver e trabalhar com outras modalidades, com outras pegadas, assim, uma pegada diferente do que a gente já vinha fazendo. Sim. O clube tem feito também um papel muito importante na questão social, né? Num todo, né? O ambiente, trazendo, restabelecendo, né, a questão do principal foco na família. Perfeito. O que você tem percebido, né, nessas questões aí? Porque a gente vê, eu já vi, não tinha isso antes, mas tem famílias inteiras frequentando a academia, né, indo malhar juntas, pai, mãe, filho. Isso. Pai, filho, mãe, filho, e aí por diante. Como que está esse projeto de resgatar o ambiente familiar focado em diversas áreas também, em eventos? Perfeito. Guilherme, a gente está fazendo uma pesquisa, inclusive, tá rolando uma pesquisa lá na academia que é de intenção de modalidades. E uma das respostas lá é justamente as modalidades que peguem toda a família. Que eu consiga trazer toda a minha família, meus filhos, meus pais para o clube. Então, nosso objetivo hoje é ofertar mais ainda modalidades que você possa trazer todo mundo. Que o clube seja um ambiente não só para o setor esporte, no setor esportivo, mas o social também, em que você está ali socializando, mas também está em família, num ambiente seguro, num ambiente com uma estrutura muito boa, que não deixa a desejar para nenhum outro clube da capital. Acredito que o Cabana está num patamar muito bom em relação à estrutura e vai melhorar ainda mais. Você citou já, deu um spoiler aí. Spoilerzinho. Que a gente está nesse projeto mesmo de mudança. A gente vai entrar com reforma agora, a partir desse mês, na quadra do lado. Vai ter outras quadras, o projeto também de novas quadras de tênis. Então, com o objetivo de fazer a retenção do associado chegar lá no clube e se sentir à vontade da segunda casa. A gente faz o clube ali a segunda casa, então ele vai lá, vai para a academia, da academia ele vai para o beach tênis, do beach tênis ele vai para uma natação, para o vôlei, então tem tudo ali. E é o objetivo mesmo da diretoria,
de ofertar esse leque de opções para que o associado tenha o que está lá no clube e se sentir, pô, aqui é meu lugar, aqui é minha casa, então eu não vou sair daqui. E nessa pesquisa a gente está buscando as novas modalidades também, além do que a gente já está ofertando. E qual é a intenção? O que você quer? Tá ouvindo o nosso associado, que é muito importante também. Sim. O que o associado fala para a gente é muito importante. Então, tudo que eles estão relatando ali, a gente está colocando num projetinho, colocando num gráfico para apresentar para a diretoria. E aí, acredito que para o ano que vem a gente vai ter modalidades esportivas maiores, melhores e também com novidades aí. Acredito até no segundo semestre a gente já consegue ver essas modalidades novas aí, baseado no que o associado colocou pesquisa, né? Como indicação. E não é fácil, né, de conseguir profissionais, você que está nessa área junto com o Renan, né, conseguir instrutores, professores para as modalidades específicas é muito difícil hoje em dia, muito. Ainda mais nosso município, que às vezes as pessoas, pertinho, vai e volta para Belém todo dia, depois você me fala. Começa exatamente a fazer, né? A pessoa, na primeira semana, vai, vem, passa 3 meses, já tá com a cara lá no chão, arrebentada. Caramba, não aguento mais. Exatamente. Porque o deslocamento é o que atrapalha muita gente hoje em dia, né? E aqui em Barcarena a gente tem uma das qualidades do município é o deslocamento ultra rápido, né? 3 minutos eu tô lá, 5 aqui, 10 estourando eu tô ali. Mas o que esperar do clube também na questão de novos eventos esportivos para esse ano? A gente já tem algumas datas já, né? Prontas, não sei se você sabe de cabeça, quiser mencionar alguns eventos que a gente vai ter daqui para o final do ano. Aí. Olha, de cabeça, assim, realmente é difícil, que é muita coisa, né? Mas tem mais uma corrida, Ed, por exemplo? Tem sim, a gente já tem 2 previstas. Quando a gente fez o calendário, né, a gente colocou um calendário bem extenso, né, para o ano inteiro. Só que durante o ano a gente também está fazendo eventos que não está dentro do calendário. Sim. Semana passada a gente teve um treinão de funcional na areia, foi top, com o tema da Copa, que não estava no calendário, foi um evento extra. Então, além do calendário que a gente já tem extenso, a gente tem esses treinões aí que são eventos paralelos. Mas a gente tem 2 corridas já previstas esse segundo semestre. A Corrida das Mãos Amigas, que é uma parceria do Cabana Clube com o projeto Mãos Amigas. Nossa amiga que vai acontecer Bruna, né? Em agosto, isso, com a Bruna. Exatamente, que está uma parceria já de anos. Sim. Ela, tanto no projeto Mãos Amigas, quanto na Corrida Cabanaruan, que ela dá esse apoio para a gente, logístico, enfim. Ela ajuda bastante a gente e a gente ajuda bastante elas. E o Cabana Night Run, que vai ser em novembro. Sim. Que é a corrida dos 7 quilômetros à noite. À noite, top. Que é muito legal também. Eu cheguei ano passado, em outubro, em novembro já teve o Cabana Night Run. E aí eu já senti logo o impacto, que é o projeto, como é a competição. Foi muito legal. E tem também o Bike Night, que vai ser em julho, agora, final de julho. Tem os bolões de beach tênis, tem os torneios de tênis de quadra. Tem várias outras modalidades que a gente está resgatando, né? Os quadrangulares de voleibol, de basquetebol. Nós vamos ter agora sábado um de futsal sub-11. Então legal. Tem muito evento ali previsto que a gente está colocando em prática. Molecada não pode parar, né? Exato. Porque isso serve também, desculpa. Isso serve também como incentivo, né? A gente tem as nossas escolinhas, mas se a gente fizer só escolinha, só as aulas, e não faz uma competição, um torneio para motivar, a desmotivação vai acontecer. Então, a tendência do aluno de não participar desses eventos esportivos é fazer com que ele saia da escolinha. E a gente quer, na verdade, que ele fique lá retido. A gente tem a retenção através desses eventos esportivos. Para a gente finalizar, Ed, vou fazer 3 perguntinhas para você, de cortes rápidos. Perfeito. Para a gente tirar a dúvida da galera e de todo mundo, né? A minha, o Natan, que precisa começar a se mexer, viu, Natan? Bora se mexer, pelo amor de Deus, entrar numa modalidade ali, tadinho. Eu já tô na academia.
Já tá, né? Só falta aí. Tá matriculado, só falta aí na academia. É o melhor aluno É que a aquele gente cara tem. que paga um ano e não vai? A gente tem os melhores alunos, são esses, que Esses pagam e aí. não vai. É bom demais. Aí deixa a vaga lá pra gente. Por que fazer abdominal tradicional pode não estar protegendo a sua coluna de verdade? Ah, perfeito. Como eu havia dito lá anteriormente, que nosso abdômen ele é composto pelo abdômen reto, transverso e o oblíquo. Quando a gente faz abdominal convencional, só aquele movimento, que muitas vezes é só o pescoçal, Só o pescoçal. a gente está fortalecendo só a parte superior. Só aquele... Aqui a gente consegue ver algumas pessoas com o abdômen bem definido aqui em cima e aqui embaixo uma pochetezinha, uma gordurinha ali evidente. Repito, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, essa pochete ali não é por causa de gordura, e sim má postura. Então, quando você faz o convencional, você está fortalecendo só o abdômen reto. O oblíquo transverso, ele não está sendo fortalecido. E aí, por isso, a coluna fica desprotegida. E aí, quando você vai fazer um agachamento com uma carga mais elevada, você vai sentir a coluna. Quando você vai fazer uma corrida de longa duração, de 10 quilômetros para cima, você vai sentir a coluna. Então é importante você fortalecer o reto para dar aquele aspecto gomíneo, né? Aquela divisão que a gente gosta também, porque a gente não é hipócrita, a gente quer... Malha para isso, né? Quer se olhar no espelho só sem roupa e você vê, pô, tô legal. Mas não é só a estética. O funcional também é importante. E aí é importante também, além dessa musculatura profunda, dar uma preocupação boa para o assoalho pélvico. Muita gente nem sabe que o assoalho pélvico é uma musculatura. A musculatura do assoalho pélvico é a que nos dá a sustentação, é a base do core. Então, quando eu estou com o assoalho pélvico fraco, a tendência é aquela força toda da caixa de força que é do abdômen vazar, ir para baixo. Então, a incontinência urinária, repito, é um fator que não é mais só de idosos. Como a gente tem modalidades agora em alta de impacto, como a corrida, como o crossfit, como o high rocks, o impacto ele faz com que a musculatura do assoalho pélvico fique ainda mais enfraquecido ainda. E faz com que mulheres de 25 anos, de 30 anos, não consigam segurar o xixi, não consigam segurar a urina durante o treinamento. E aceita isso como uma normalidade, e não é normal. Isso é um indício, é um sinal de que a tua musculatura do assoalho pélvico está enfraquecida. E como é que eu fortaleço isso? Mete pilates, o hipopressivo, que é uma técnica que eu trabalho também com as minhas alunas de personal, de fortalecimento através da sucção abdominal. Se você já viu na yoga um movimento, o Kaon Hamid até postou aquele trabalho de movimentação do abdômen, do core. Aquilo ali é um trabalho também de fortalecimento do assoalho pélvico. Quando você faz a puxada, a sucção abdominal, coloca o abdômen para dentro, você está puxando a musculatura do assoalho pélvico para cima. E aquilo ali está fazendo o fortalecimento e vai prevenir a incontinência, a hérnia discal, o prolapso, que também a gente achava que era só uma coisa de idoso, mas hoje em dia a gente já consegue ver pessoas mais novas, de 40 anos, apresentando prolapso, porque a musculatura do assoalho pélvico está fraco. Então, fortalecer só o abdômen não vai funcionar, não vai resolver. Você precisa fortalecer transverso, oblíquo, assoalho pélvico, paravertebral, toda essa cadeia, uma caixa de força mesmo. Para fazer tudo, né? O maior erro do jogador de tênis e beach tênis amador na hora de cuidar do corpo é não dar importância para o trabalho de alongamento, mobilidade, flexibilidade, core, fortalecimento do tornozelo, mobilidade do tornozelo, do joelho, de glúteos. É só jogar. O jogador de tênis e beach tênis que não é de alta performance, ele na maioria das vezes, 90%, não vou dizer 100%, mas 90% foca só no esporte. Só no esporte. O trabalho paralelo, ele não está focado ali, e aí que faz com que o desempenho até fique mais tarde, o resultado do treinamento dele demora a chegar com a eficiência. Se ele colocar já desde o início,
a eficiência dele vai melhorar, vai aumentar, vai acelerar o resultado que ele quer, que é a performance. Sim. Musculação não é só para estética, porque a mobilidade é o segredo para envelhecer sem dor. Isso. Mobilidade, força e core é o segredo. Você precisa entender, a gente precisa entender que músculo, que o estético é o resultado, é uma consequência. Mas o músculo mesmo, ele é responsável pela proteção dos teus ossos, responsável pela proteção dos teus órgãos. Se você não focar em ganhar músculo, em ter um estoque de musculatura, não só para o teu lado de desempenho esportivo, mas lá na frente, no envelhecimento, pensando a longo prazo, isso vai retornar. Isso você vai ter umas consequências que a gente não gostaria de ter e aceita como normal, que são as patologias associadas ao envelhecimento. Hoje eu faço uma pós-graduação em neurociência. Em neurociência relacionado ao envelhecimento. E o estudo todo da neurociência indica o exercício físico, a musculação, o treinamento de força para melhorar não só a tua saúde física, mas também a tua saúde mental, que vai refletir lá na frente, quando você estiver com 70, 80, 90 anos e quer ser independente. Então é isso, gente. A gente esteve hoje aqui com Ed Correia, profissional de alto nível, mais um aqui na nossa cidade. Você encontra o Ed ali no Cabana Clube, todos os dias ali. Tem também quem quiser personal exclusivo, Isso. O Ed tem ali um tempinho também para você. Pode fazer um treino digitalizado, um atendimento online também, se você não é da nossa cidade. E acompanhe o trabalho do Ed também ali nas redes sociais, desempenhando um trabalho muito legal, com várias dicas. E é isso, né, Ed? Perfeito. O meu Instagram é o Ed Correia _, é muito simples de... Fácil demais. É fácil de você vai estar encontrar. Na descrição do vídeo, é só clicar lá que vai direto. Aí você pode entrar, me seguir lá que eu vou seguir de volta. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Esse programa também um oferecimento de Isla Caripi, para você que ainda não comprou o seu lote. Pouquíssimas unidades, as últimas já. Entre em contato com a Nubes Ribeiro, que ela vai fazer o melhor atendimento para você adquirir logo o seu lote no primeiro condomínio fechado aqui da nossa cidade. Para você que quer morar ali pertinho da praia, vai ficar top demais. É isso aí. A gente se vê no nosso próximo programa, porque aqui no Cabanos Connect a gente conecta marcas, pessoas e histórias na Cabanos TV. Mais que conteúdo, é identidade. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, mais que conteúdo, é identidade.